Você já parou a pensar o que acontece quando um povo inteiro passa séculos obedecendo, pagando, apanhando e de repente diz basta? Foi exatamente isso que rolou na França entre 1789 e 1799. Um povo esfomeado, explorado, desigual até a medula resolveu derrubar não só um rei, mas um sistema inteiro de privilégios e hierarquias. A Revolução Francesa não foi só o fim do absolutismo. Ela virou o mundo de cabeça para baixo, acabou com o antigo regime e lançou ideias que ainda hoje gritam nas ruas: liberdade, igualdade e fraternidade. Ela nasceu de uma crise profunda, social, econômica e política, mas só foi possível porque o povo se agarrou às ideias do iluminismo, que diziam que nenhum rei governava por direito divino e que todos os homens nascem livres e iguais. E olha, se tem uma coisa que ainda precisa de revolução é o número de inscritos desse canal. Sério, cara. Mais de 80% dos viajantes assistem, mas não se inscrevem. Ajuda esse projeto a crescer. Clica no botão, ativa o sininho e bora espalhar essas ideias. Hoje, a gente vai viajar pela Revolução Francesa como você nunca viu. Do início da crise até a queda do rei, da guilhotina à república, da esperança ao império. Porque a história não é só feita de reis, ela é feita por quem tem coragem de levantar a cabeça. Final do século XVIII. Enquanto a nobreza da França brindava em salões dourados, milhões de franceses mal conseguiam pão para comer. A sociedade francesa era uma pirâmide torta. No topo, o clero e a nobreza cheios de privilégios e isentos de impostos. E na base, esmagados, o chamado terceiro estado. Um balaio onde cabia todo o resto da população. Burgueses, artesãos, camponeses, trabalhadores urbanos. Esse terceiro estado era extremamente diverso, mas unido por uma dor comum: a conta sempre caía neles. Enquanto o clero e a nobreza viviam de renda, os camponeses pagavam taxas feudais absurdas, e a burguesia via a aristocracia ocupar os cargos que eles financiavam com impostos. A situação do campesinato, então, era desesperadora. Muitos nem terra tinham, produziam só o suficiente para não morrer de fome, e ainda assim eram espremidos por impostos reais, eclesiásticos e feudais. O Estado francês gastava 20% a mais do que arrecadava. Metade do orçamento ia para pagar dívidas e a inflação disparava. A crise só piorava. A França se endividou apoiando a Revolução Americana. Uma ironia histórica. E em 1788, uma péssima colheita fez os preços dos alimentos dispararem. Enquanto isso, o rei Luís XVI gastava fortunas em festas, caçadas, reformas do Palácio de Versalhes. O povo assistia ao luxo do lado de fora dos portões. As tentativas de reforma fiscal do governo fracassaram. Por quê? Porque o clero e a nobreza travaram tudo. Abrir mão de seus privilégios? Jamais. Parece até uma história que a gente conhece, né, brasileiras? E é aí que a panela de pressão estoura. O povo começou a se organizar. O banditismo rural aumentou e a revolta ganhava a corpo. A nobreza exigia repressão. O povo exigia justiça. E o rei, sem saída, convocou os Estados Gerais. Depois de 175 anos, os Estados Gerais seriam convocados. Mas o que era para ser uma solução virou o início da rebelião. Enquanto o povo francês sentia o estômago roncar e o bolso doer, as cabeças também começaram a ferver. A culpa da crise não era só da seca, nem só dos impostos, mas de um sistema que se sustentava na injustiça. Entra em cena o iluminismo, um movimento de ideias que dizia o seguinte: chega de poder absoluto, chega de privilégios, chega de obedecer sem pensar. Ou seja, os caras eram os haters do antigo regime. Esses pensadores não estavam escrevendo só para os outros intelectuais. Seus livros estavam nas mãos da burguesia, sendo lidos em cafés, salões, em rodas políticas. A frase de Rousseau, o homem nasce livre, mas por toda parte vive acorrentado, virou um lema de quem já não aceitava ser escravo do rei, da igreja e dos impostos. Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre a servidão disfarçada de ordem social. Essas ideias foram alimento para uma burguesia que pagava imposto, mas não decidia nada. E também combustível para os camponeses e trabalhadores urbanos que estavam de saco cheio de apanhar de todos os lados. A palavra escrita minou as fundações do trono antes que a guilhotina o fizesse cair. E se você acha que isso tudo ficou só na teoria, lembra da Revolução Americana? A França tinha ajudado os colonos a se libertarem da Inglaterra. Só que o tiro saiu pela culatra. Muitos soldados franceses voltaram dos Estados Unidos empolgados com a ideia de derrubar reis e criar repúblicas. O povo via que se os americanos conseguiram, por que eles não? Era como se o WhatsApp revolucionário da época tivesse sido criado. Todo mundo espalhando ideias, discutindo política, sonhando com um país justo.
E isso tudo explodiu de vez quando os Estados Gerais foram convocados. Mas o rei e os privilegiados não iam ceder fácil. E quando o terceiro estado percebeu que ia ser calado mais uma vez, criou sua própria voz e não ia pedir licença para gritar. Em 1789, o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais, tentando conter a crise. Mas o que parecia uma abertura democrática era só mais uma encenação de poder absoluto. A votação era feita por estado, não por cabeça. Ou seja, clero mais nobreza igual a veto garantido. O terceiro estado, que representava mais de 95% da população, continuava calado à força. Foi aí que os representantes do terceiro estado disseram: não vamos sair daqui até dar um jeito na França. Nascia a Assembleia Nacional Constituinte. Mas quando o rei tentou dissolver a Constituinte, o povo reagiu, e reagiu com força. No dia 14 de julho de 1789, o povo de Paris invadiu a Bastilha, uma prisão símbolo do absolutismo. Libertou os poucos presos, mas mandou um recado que fez a França inteira tremer. A queda da Bastilha foi o grito do povo virando ação, e esse grito ecoou por todo o país. Entre julho e agosto, aconteceu o chamado Grande Medo. Camponeses, com medo de retaliação da nobreza, resolveram atacar primeiro. Queimaram propriedades, destruíram documentos e se libertaram à força do feudalismo. Pressionada pelo povo nas ruas e no campo, a Assembleia Constituinte aboliu os privilégios feudais em 4 de agosto de 1789. E no fim do mês, veio um dos maiores marcos da história moderna, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nela dizia-se que todo homem nascia livre e igual em direitos, que o poder vinha da nação e não de Deus, e que a lei era para todos, até para o rei. A Revolução foi o ponto de ruptura com a velha ordem e o nascimento do mundo político moderno. Mas nem tudo eram flores. Enquanto o povo radicalizava, a burguesia freava e a nobreza metia o pé, indo bater na porta da Áustria e da Prússia para tentar reverter tudo. E o rei fingia colaborar, mas já planejava escapar. Quando o rei tentou fugir em 1791, ficou claro: ele não era parte da Revolução, era inimigo dela. E a tensão aumentou. A França entra em guerra, a Revolução se divide e a guilhotina se prepara para trabalhar turno triplo. Pausa aqui rapidinho, viajante. Olha isso. O povo invadiu a Bastilha, quebrou correntes, derrubou muros e gritou: a gente também tem voz. E se tem uma coisa que essa revolução ensina pra gente, é que nada muda sem participação. E aqui no canal, a lógica é a mesma. Se você está curtindo esse conteúdo, se essa viagem está fazendo sentido, se inscreve agora, ativa o sininho, deixa um like, comenta aqui embaixo. Você acha que hoje a gente vive sob algum tipo de Bastilha? Porque enquanto o povo comemorava nas ruas, o rei já planejava escapar. A revolução avança, mas nem todo mundo queria ir tão longe. Com a Constituição de 1791, a França virou uma monarquia constitucional, mas o povo queria mais que isso. A burguesia queria parar por aí, garantir seus direitos. O povo queria pão na mesa, terra no campo e igualdade de verdade. Enquanto isso, o rei Luís XVI fingia colaborar, mas tramava a restauração do absolutismo com os reis vizinhos. Tentou fugir do país, mas foi pego em Varenne e virou prisioneiro em sua própria capital. A situação explodiu de vez quando a Áustria e a Prússia ameaçaram invadir a França para restaurar o rei. A Assembleia Legislativa decidiu antecipar o ataque e em abril de 1792, a França declarou guerra à Áustria e, de novo, quem pagou a conta foi o povo. No meio do caos, surgiu a força mais radical da Revolução, os jacobinos. Apoiados pelos sans-culottes, assumem o protagonismo. Em agosto de 1792, o povo invadiu o Palácio do Rei, aboliu a monarquia e proclamou a República. Na nova convenção eleita por sufrágio universal masculino, o debate era direto. O que fazer com o rei? Os girondinos queriam exílio. Os jacobinos, liderados por Robespierre, exigiam execução. E quando documentos secretos mostraram que o rei conspirava com potências estrangeiras, o destino foi selado. Com a morte do rei, a Europa tremeu e os jacobinos assumiram o controle total, agora com um novo instrumento, o Comitê de Salvação Pública. Começa então o período do terror. Com a lei dos suspeitos, qualquer um que criticasse os jacobinos era acusado de inimigo da Revolução. O julgamento era rápido, o veredito quase sempre o mesmo: guilhotina. Mais de 17 mil pessoas foram mortas em pouco mais de um ano. Robespierre dizia que estava salvando a Revolução, mas acabou criando um clima de pânico entre os aliados. O medo virou arma e a Revolução comeu seus próprios filhos. Em 1794, os girondinos voltaram com força, derrubaram Robespierre e iniciaram o que ficou conhecido como Reação Thermidoriana. Depois de mais de um ano de cabeças rolando, o medo paralisava a própria Revolução. Até que em julho de 1794, os jacobinos caíram literalmente.
Com a reação termidoriana, a guilhotina parou, mas não porque a revolução venceu, e sim porque a alta burguesia tomou o controle e quis estancar o sangue. Chega de Sankulosky mandando, chega de revolução popular, e em 1795 nasceu o Diretório, um novo regime com uma nova constituição e uma velha ambição: manter a ordem e proteger os interesses dos mais ricos. O voto universal foi abandonado, o voto censitário voltou, só votava quem tinha grana. O povo, mais uma vez, voltou para o papel de plateia e de alvo. E como manter esse novo sistema sem levar outro tombo? Um exército, é claro. A burguesia usou o exército para reprimir protestos de jacobinos e greves populares. As revoltas populares eram esmagadas com violência. E a ideia de liberdade? Só nos papéis e para o dono da tinta, é claro. Mas nem tudo estava sob controle. A França vivia uma guerra com o exterior, com a economia afundando e o povo cada vez mais insatisfeito. A República Burguesa era frágil e precisava de um herói, ou melhor, de um general. É nesse cenário que um nome começa a se destacar: o Napoleão Bonaparte. Vitorioso nas batalhas, respeitado pelos soldados, popstar entre os burgueses. E em 1799, com o apoio da alta burguesia, ele lidera um golpe do 18 de Brumário e encerra o ciclo revolucionário. A revolução, que começou com a queda da Bastilha, termina com a ascensão de Napoleão. Foram 10 anos de revolução, milhares de mortos, 3 constituições. E uma pergunta que ecoa até hoje: vale a pena lutar por liberdade, mesmo que ela vire outra prisão? A Revolução Francesa terminou com Napoleão, mas as ideias, essas continuaram marchando. Liberdade, igualdade, fraternidade, 3 palavras que atravessaram os séculos. Palavras que mataram reis, dividiram igrejas, derrubaram impérios. Palavras que ainda hoje incomodam os poderosos. A Revolução Francesa acendeu o pavio do mundo moderno. Ela mostrou que nenhum trono é eterno e que o povo, quando se levanta, pode escrever a história com as próprias mãos. Claro, nem tudo foi tão bonito quanto está nos livros. A República não veio de bandeja. A igualdade muitas vezes ficou só no papel, mas o mundo nunca mais foi o mesmo. Ela derrubou o absolutismo, acelerou o capitalismo e escancarou a desigualdade. E mais, inspirou todo o continente americano a lutar por independência. Hoje, quando alguém te diz que você não tem poder, lembra que um dia o povo de Paris pegou nas armas, rasgou privilégios e escreveu uma nova Constituição. E você, vai deixar a história ser decidida sem você dentro dela? Se esse vídeo te ajudou a entender a Revolução, me ajuda a continuar produzindo esse conteúdo gratuito e profundo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, apoia a gente com qualquer valor via Pix. Ele está na descrição. Te garanto que aqui a gente viaja no tempo, mas nunca foge da luta. Até a próxima, viajante, porque a história não acabou e a Revolução também não.